E o tio Carlos, irmão mais velho, que foi a primeira pessoa a aprender jiu-jitsu no Brasil, como a gente sabe disso, eventualmente delegou ao papai e aos irmãos carregarem o jiu-jitsu para frente e focou-se nesse conceito de melhorar a saúde das pessoas. Porque ele entendeu desde muito cedo a importante relação entre boa performance e boa saúde. E para ele, que estava liderando aquela expansão da família Gracie na época, ele percebeu que a gente tinha que estar com a saúde boa o tempo todo, o dia inteiro, a toda hora. Papai me conta que lá na Marquês de Abrantes, na década de 20 e 30, às vezes as pessoas iam bater na porta de casa às 10 horas da noite. Vocês são os Gracie que aceitam o desafio com qualquer um? Dizem, somos nós mesmo, quero brigar com você agora, dizia o sujeito. Papai fala, às vezes eu tinha que sair da cama, estrangular o cara e voltar para dormir. Ou seja, essa vida, esse estilo de vida espartano era essencial para a gente. Não podia nunca se dar luz, eu não estou me sentindo muito bem, não vou querer brigar hoje. Não existe isso. Então, a visão avançada, entendeu? Muito além da época do Carlos Gracie de preparar e entender a importância dessa dieta para a gente foi fundamental. Como diz o João, foi um complemento excepcional de um para o outro, porque da mesma maneira que um estava empurrando o jiu-jitsu para frente com lutas e tal, sobre a orientação do tio Carlos, estava ele, o próprio Carlos Gracie, aperfeiçoando esse conceito de alimentação para que a gente estivesse sempre pronto. Você pensando bem, todos nós aqui, tem dias que você está melhor, tem dias que você não está tão bem. A vida leva a gente, às vezes se sente bem, às vezes você não se sente tão bem. Essa oscilação para o nosso tipo de atividade é prejudicial. Se acordar um dia com uma dor de barriga, uma performance, for fazer uma luta, um campeonato e não estiver se sentindo bem, você não é a mesma pessoa. No entanto, se você for no meio da floresta, lá na África, às 3 horas da manhã, quiser pular em cima de um gorila, ele te arranca a cabeça fora. Se você for às 10 da manhã, ele te arranca a cabeça fora. Se você for às 4 da tarde, ele te arranca a cabeça fora. Ele está sempre pronto. Ele não pode se dar ao luxo de não estar se sentindo bem. Então a natureza, na sua sabedoria infinita, faz com que os animais tenham uma dieta muito específica para o que eles têm que fazer, para que eles estejam sempre prontos o dia inteiro. O gorila cair doente, está roubado. Para a gente, as pessoas, o ser humano, acostumado a comer o que gosta, a fazer o que gosta, ele relaxa e um dia se sente bem, um dia se sente... Ele acha que isso é normal, mas não é normal. Na família Gracie a gente aprendeu que tem que estar sempre assim, o dia inteiro, todo dia.